Olá, hoje eu vou apresentar sobre os atributos químicos, os atributos biológicos, os atributos diagnósticos, os horizontes diagnósticos e também sobre a classificação brasileira dos solos. O solo, ele é um recurso natural muito importante para a agricultura, para a vida e para o meio ambiente. Em geral, é porque é nele que as plantas conseguem a água e os nutrientes para sustentação e crescer. Além disso, o solo ele participa de vários processos naturais muito importantes que influenciam diretamente na produção agrícola. O nosso primeiro tópico que vamos falar aqui é sobre os atributos biológicos do solo. Os atributos biológicos do solo estão relacionados aos organismos vivos presentes nos solos. Entre esses organismos, nós podemos citar os fungos, as minhocas, os insetos e os diversos outros micro-organismos que nós possuímos no solo. Esses seres vivos, eles possuem uma grande importância porque é eles que ajudam a decomposição da matéria orgânica. Durante essa decomposição, ocorre a liberação de nutrientes importantes para o desenvolvimento das plantas. As minhocas, elas são muito importantes porque ajudam na areação do solo. É ela que faz a facilidade de entrada de água e do oxigênio no nosso solo. Um solo com uma boa atividade biológica, normalmente ele apresenta uma maior fertilidade e uma melhor produtividade no nosso meio agrícola. Bom, o nosso segundo tópico seria os atributos químicos do solo. Os atributos químicos do solo, ele representa a composição química que temos no solo. A composição química que temos no solo, ela influencia diretamente no crescimento das plantas. Entre os principais atributos químicos que temos no solo são o pH, a matéria orgânica, os nutrientes como o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que são bem conhecidos. O pH, ele indica se o solo é ácido, neutro ou alcalino. Muitos solos brasileiros apresentam uma acidez elevada, o que pode dificultar a absorção de nutrientes pelas plantas. Por isso, em algum caso, é necessário fazer a correção por calagem. Em alguns casos, nós fizemos a correção do solo por calagem quando tem esse tipo de solo. A matéria orgânica, ela também possui uma grande importância, porque ela melhora a retenção da água e dá um aumento na fertilidade. Já os nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, eles são fundamentais para o crescimento e para o desenvolvimento das plantas. Como nós podemos ver, saber sobre os atributos químicos ajuda nós a termos um melhoramento sobre em cima da nossa produção. Agora vamos falar sobre o nosso terceiro tópico, que seria os atributos diagnósticos. O que seriam os atributos diagnósticos? Eles são características utilizadas para diferenciar e também identificar os tipos de solos. Essas características elas podem ser físicas, elas podem ser químicas e também podem ser morfológicas. E é onde temos os nossos principais, que seriam a cor, a textura, a profundidade e a quantidade de argila. A cor do solo, ela pode identificar a presença de matéria orgânica, a presença de minerais ou o excesso de água utilizado. Já a textura, ela mostra a quantidade de areia, o silt e a nossa argila que está presente no solo. Esses atributos ajudam diversos especialistas a realizarem a classificação do solo corretamente. E é com isso que nós sabemos o que tipo de solo nós estamos trabalhando em cima. O nosso quarto tópico seria os horizontes diagnósticos. Os nossos horizontes diagnósticos, eles são camadas de solo que são formadas por diversos processos naturais ao longo do tempo. Cada horizonte ele apresenta características diferentes. Com isso, nós temos alguns tipos de horizontes trazidos aqui. O nosso horizonte O. O horizonte O, ele é o horizonte rico. Ele é o horizonte rico em matéria orgânica, pois é onde acontece a decomposição dessas matérias orgânicas na parte de cima do solo. Já o horizonte A, ele é a camada mais fértil e ela é a camada mais importante da agricultura, pois a camada A é a que absorve os nutrientes do horizonte O, onde vai ter aquela passagem de nutrientes. O horizonte B, ele é o horizonte B. Ele é onde tem o horizonte B, ele é onde tem o maior cúmulo de argila e de outros minerais. Já o nosso horizonte C, ele é o nosso horizonte, como eu posso dizer, primário. Não sei se é um termo certo de ser usado, mas ele é como se fosse um horizonte primário. Porque o horizonte C, ele é formado pelo material que dá origem ao nosso solo. Os horizontes, eles ajudam a nós a entender como o solo foi formado e como ele pode ajudar na nossa classificação. Pois cada tipo de horizonte ele é feito de uma forma e assim ajuda nós a classificarmos esses solos brasileiros. Agora nós temos o quinto tópico, que seria a classificação brasileira dos solos. O que seria isso?
No Brasil, ele existe o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, que foi desenvolvido pelo Embrapa. Esses sistemas, ele divide os solos em diferentes tipos de classes. E nós temos aqui alguns solos mais conhecidos no Brasil. O primeiro solo que nós vamos falar é sobre o latossolo. O latossolo, geralmente, eles são profundos e bem drenados, e eles são os mais comuns nas nossas regiões. O outro solo que nós trouxemos aqui é os argissolos, porque os argissolos eles apresentam um maior acúmulo de água, um maior acúmulo de argila no horizonte B. E também nós temos os neossolos. Os neossolos são solos um pouco mais jovens, e eles são solos mais jovens e poucos desenvolvidos. A classificação dos solos é muito importante para a agricultura, para o manejo e para a conservação ambiental. E a gente também, com essa classificação, nós podemos ver que se nós soubermos o tipo de solo que nós estamos trabalhando, a gente consegue fazer um manejo sustentável. Como nós vimos, nós podemos perceber que saber e entender dos solos e a sua parametrização ajuda nós a desenvolvermos um trabalho melhor e também termos um controle melhor e saber aproveitar da nossa terra. Esses atributos biológicos eles influenciam diretamente na nossa fertilidade do solo, na nossa produtividade, porque nós podemos saber o que nós podemos ou não plantar em diversos tipos de solos. Só de saber a coloração do solo ou onde está cada horizonte formado por ele, nós temos um melhor controle para fazer uma agricultura mais sustentável e mais eficiente. E foi isso. Muito obrigado pela atenção.